com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Aqui é o Paulo de Moraes no programa Madrugada com Deus. Programa que leva a espiritualidade até você. Hoje, dia 10 de dezembro de 2021, nesta sexta-feira, estamos nós aqui novamente falando para os ouvintes da Rádio Imembuí de Santa Maria, a quem nós aproveitamos para mandar um fraternal abraço pela companhia que nos tem dado durante todo esse tempo. Também aí o pessoal do YouTube, do Facebook, um fraternal abraço a todos. Hoje nós temos como tema do nosso programa sentir a presença de Deus. E quem vai falar maravilhosamente sobre este tema é o nosso irmão espiritual cigano Júlio Del Toro, pela mediunidade aí de Gilson Pimentel. Uma mensagem, daqui da ponta da orelha. Vocês que estão acompanhando aí pelo rádio, obviamente não presenciaram, não puderam ver, claro, esse gesto aqui de pegar na ponta da orelha assim para dizer como é maravilhosa uma situação, como esta mensagem muito esclarecedora do nosso prezado amigo Júlio Del Toro. Mas antes de irmos para a mensagem, vamos à nossa prece do amanhecer, nesse dia que começa mais uma oportunidade dada por Deus para nossa alma, no sentido de evoluir. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para receber todas as bênçãos que o Pai Celestial tem para nos dar neste dia. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não ver senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Graças a Deus. Então, para que possamos sentir a presença de Deus, a presença de Jesus neste dia e em todos os dias da nossa vida, vamos agora acompanhar as lições deste amigo da espiritualidade, cigano Júlio Del Toro. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Disse o Cristo: vinde a mim todos aqueles que estiverem cansados, oprimidos,
aqueles que se sentirem injustiçados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vinde a mim aquelas almas que querem aprender, aquelas almas que querem se transformar, aquelas almas que querem desenvolver as suas capacidades, suas inteligências e os seus mais nobres sentimentos. Vinde a mim. Venha, venga, pois o Cristo que nos chama. Mas quantas vezes nós paramos para ouvir e para sentir a presença de Deus junto de cada um de nós? Muitas vezes Cristo está falando e a nossa mente está em outro lugar. Muitas vezes a vida está nos ensinando, mas nós não queremos aprender. Muitas vezes aqueles que precisam de nós estão sozinhos, tristes, mas não percebemos, porque olhamos muitas vezes a nós mesmos e não olhamos aqueles que representam a imagem de Deus. Para entender o que disse Jesus, comece a mentalizar você junto ao deserto. Comece a mentalizar o calor que lá estava. Comece a mentalizar as vestes, muitas vezes sofridas pelo tempo, pelos desgastes. E ali dentro um corpo cansado, que já tinha tentado de tudo para resolver a sua vida, para poder se ajustar, mas não tendo mais forças, simplesmente parou. E junto com este, milhares de outros também ali parados, cansados, olhando à frente um homem de olhar sereno, amoroso, um homem que falava de verdades infinitas, que ia muito além daquilo que os olhos conseguiam enxergar. Um homem que falava de uma justiça que não era regida por leis humanas, não era regida por homens nem por mulheres. Era uma lei que não errava. Era uma lei que podia simplesmente avaliar a cada um, mas não julgava, simplesmente corrigia. Não importa quanto tempo levasse, não importa quem seria, não importa os bens que se tem, pois essa lei infinita julgava um ser que era imortal, que poderia passar tantos anos, tantas noites, tantas vidas, mas ela sempre iria cumprir o seu compromisso de ajudar aquela alma que errava a se corrigir e corrigir todos os outros que tinham sido prejudicados por ela. Aquele homem falava de um reino que não tinha paredes, um reino que não tinha cercanias, muros, nem soldados à sua volta. Um reino que poderia se entrar. Ele não te pediria para pagar a sua passagem, a sua estadia,
porque o reino seria de todos. Nesse reino tudo era organizado. Teria trabalho para todo mundo. E não viria nesse reino pessoas andantes para lá e para cá, desesperadas, tentando implorar para tornar-se merecedor de alguns talentos que alguns tinham, mas que não queriam compartilhar. Cristo falava de um reino onde o rei era o ser mais amoroso de todos, era o que trabalhava mais, era o que se doava mais, era o mais amigo, era o mais prudente, era o mais justo, era aquele que te chamava de filho, não de súdito, e que andava do teu lado como se fosse o teu irmão, para te ajudar em tudo aquilo que você precisasse fazer. Cristo falava de uma cura que ia além das feridas e das chagas abertas que muitos ali carregavam. Cristo falava de uma cura onde as doenças humanas não poderiam mais alcançar, onde as tristezas não poderia ter, e onde os médicos que ali estavam, eles se ensinavam como professores, mestres, doutores, antes das doenças se manifestarem. Tais médicos ensinavam a cada um a tornarem-se curados de todas as chagas psíquicas, morais, materiais, e os infortúnios que muitos se achavam ali, também não existiriam. As casas eram para todos, os bens eram para todos, e o sorriso, a alegria, era a maior moeda que se trocava entre eles. A sinceridade, a amizade e a compaixão eram bens do mais alto valor que aqueles homens lá encontrariam. Como não ouvir alguém que trazia tantas benesses, um lugar que se mostrava tão belo, tão bom, diante de tanto sofrimento daqueles homens e mulheres cansadas que ali estavam. A transformação deveria vir. E cada pessoa que ali estava teria a oportunidade de ir para lá. Quanto tempo? Cristo dizia que depende de cada um de nós. Onde ficava? Mais próximo do que nós podemos imaginar. Quando seria? Assim que estivéssemos prontos. E poderia ser agora mesmo. Aqueles homens que viam Jesus foram buscar no Cristo o entendimento, saciaram a sua fome, a sua sede, curaram os seus corações, expandiram as suas mentes, e quando vieram as dificuldades em seus caminhos, só tinham uma coisa em suas mentes: existe algo depois de tudo isso. Pois o mal vai passar, a dificuldade vai passar, a tormenta vai passar, a morte vai passar. Mas o que vem depois é algo muito mais valioso, algo que poderemos guardar, vivenciar, obter,
ser e viver por muito mais tempo do que hoje vivemos. Talvez no teu dia, tu seja um homem ou uma mulher cansada. Talvez a tua mente esteja confusa de ter tentado de todas as formas e não conseguindo resolver, tu simplesmente intentou em desistir. Talvez tu não entendeu o que a vida está tentando te ensinar, ou talvez as perseguições do dia a dia fizeram você desconfiar de tudo e de todos. Mas creia naquele que está ao nosso lado, que zela por nós, que cuida de cada um de nós. Não se sinta tão só, não se sinta tão pequeno, não se sinta com medo, e nem tampouco ache que teu dia nunca vai chegar. Aquele que ora por nós, que zela por nós, acompanha passo a passo todo esforço que fazemos para vencer a nós mesmos, para compreender a grandiosidade do Pai, para ter bons olhos por todos aqueles que precisam de nós e para acolhermos todos com todo o nosso amor. Aquele que compreende isso consegue sair do seu deserto, consegue olhar à sua volta as videiras carregadas de uma uva puríssima, donde será extrair o néctar do mais puro vinho, para poder ofertar aos teus num dia de graça, onde tu estarás nas bodas do Senhor e poderá agradecer, poderá comemorar e festejar com teus irmãos a vitória de todos eles. Um dia Cristo pediu para que olhássemos sobre a noiva aguardar o seu noivo. Muitos não entenderam, muitos não compreenderam a quem se referia o Cristo. E o casamento está próximo, a união está próxima, e cada mais vai se passando os dias, vamos compreendendo tudo aquilo que Jesus veio a ensinar a cada um de nós. Guardai no vosso coração nas bodas do Cordeiro. Guardai os ensinamentos de Jesus. Guardai a sua palavra, a sua mensagem. E fortaleça mais um pouco. Camine mais um pouco. Persevere mais um pouco. Pois está muito perto, mais do que tu pode imaginar, as benesses trazidas por nosso Senhor. Que Deus bendiga a todos vosotros. De graças. Muito bem, a lição do nosso irmão espiritual Júlio del Toro, esse amigo da espiritualidade, nos dizendo para irmos a Jesus quando estivermos cansados e oprimidos. Lembrando, as palavras do Mestre Jesus. Mas não só nesse momento nós devemos ir a Jesus, devemos ir a Jesus também quando estivermos bem, não é isso? Quando estivermos nos sentindo bem, ou seja, sempre devemos ir a Jesus, porque é Jesus quem tem para nós as palavras da vida eterna. E é por isso que nós vamos agora
estudar um pouco mais o Apocalipse de Jesus para sabermos prever para prover na nossa vida. No programa de ontem falávamos a respeito do entendimento de alguns intérpretes com relação às 7 cabeças da besta que aparece no versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse. Besta que é personificada em Roma papal. Vimos que estas cabeças são 7 montes e também 7 reis. Faltou-nos tempo para falar sobre esses 7 reis. São também 7 reis, é o que diz o texto lá do capítulo 17. Aqui existe divergência entre os intérpretes. Alguns consideram os 7 reis como sendo toda a oposição política e religiosa ao povo e à causa de Deus em todos os tempos. Assim, esses 7 reis representariam os maiores poderes políticos. Se pretendia ou não que essas cabeças do capítulo 13, versículo 1, fossem identificadas como 7 nações específicas, não está claro, visto que o número 7 em questão tem mais valor simbólico que literal. Então, de acordo com esta interpretação, 7 reis não seriam 7 nações específicas, mas toda e qualquer oposição política ao povo de Deus. Já outros intérpretes consideram que os 7 reis são 7 impérios específicos que dominaram o mundo ao longo dos tempos. Essa interpretação divide esses impérios em 2 grupos, a saber, o primeiro sendo formado por Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano pagão, Império Romano papal, França e Estados Unidos. O segundo inclui Egito e Assíria, antes de Babilônia, e exclui França e Estados Unidos. No versículo 3 do capítulo 13 do Apocalipse, o profeta anuncia que uma das cabeças da besta estava como que golpeada de morte, expressão grega que se aplica também ao cordeiro, conforme o capítulo 5, versículo 6, já visto por nós, que diz: um cordeiro como tendo sido morto. E repito, imitação grosseira do cordeiro pela besta, pois que Satanás quer imitá-lo para enganar o maior número possível de homens, a fim de os arrastar para o inferno. E vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Diz aqui o versículo 3 do capítulo 13 do Apocalipse. E a cabeça ferida de morte? A cabeça ferida de morte, evidentemente, foi a cabeça papal. Somos levados a esta conclusão, naturalmente, pelo princípio evidente de que o que é dito em profecia do símbolo de qualquer governo se aplica a esse governo somente, enquanto é representado por esse símbolo. Ora, Roma é representada por 2 símbolos: o dragão e a besta semelhante ao leopardo, porque apresentou 2 fases, a pagã e a papal. E o que se diz do dragão só se aplica a Roma na sua forma pagã. O que se diz da besta semelhante ao leopardo só se aplica a Roma na sua forma pretensamente cristã. Mas Roma era pagã no tempo de São João Evangelista, que viveu debaixo da 6ª cabeça, a imperial.
Isto nos mostra imediatamente que 6 das cabeças, incluindo a imperial, pertencem ao dragão. E se alguma dessas cabeças foi ferida de morte, então foi uma das cabeças do dragão, ou uma das formas de governo que pertenciam a Roma na sua forma pagã, portanto, não uma das cabeças da besta. São João devia ter dito: vi uma das cabeças do dragão ferida de morte. Em outras palavras, esta ferida atingiu alguma forma de governo que existiu no Império Romano, depois da sua passagem do paganismo para o chamado cristianismo, porque cristianismo mesmo ainda não existiu na face da terra. Mas, enfim, após essa passagem, houve uma cabeça que foi a cabeça papal. O símbolo, tal como é aqui representado, tinha apenas 7 cabeças, representando 7 formas de governo não contemporâneas, mas sucessivas. Sem dúvida que apenas uma cabeça está governando de cada vez, mas são colocadas todas juntas sobre o dragão e a besta para identificarem ambos estes símbolos como representando o poder romano. Recordem que o dragão, conforme o versículo 3º do capítulo 12, possuía 7 cabeças. A besta, aqui do capítulo 13, também é identificada como possuidora de 7 cabeças. Basta conferir o versículo 1º. 6 cabeças pertenciam ao dragão, isto é, 6 formas de governo tiveram lugar e desapareceram uma após outra, enquanto a religião de Roma era pagã, e só teve lugar após a mudança para o cristianismo, e essa era a papal. E essa, como poder espiritual, continua até o fim. É uma advertência do apóstolo São Paulo, inspiração divina, claro. Basta verificar sua 2ª epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8º. E como o poder temporal vai até o tempo em que o seu domínio lhe é tirado pouco antes do fim, aqui já é o profeta Daniel, capítulo 7, versículo 26. Assim fica fora de toda a controvérsia que a cabeça ferida de morte, ferida essa depois curada, não foi outra senão a cabeça papal. O ser assim ferida é o mesmo que ir em cativeiro, como está no Apocalipse, neste capítulo 13, no versículo 10. Isto sucedeu quando o Papa foi feito prisioneiro pelo general francês Berthier e o governo papal temporariamente foi abolido em 1798. Despojado do seu poder, tanto civil como eclesiástico, o cativo Papa morreu no exílio em Valence, na França, a 29 de agosto de 1799. Mas a ferida mortal foi curada quando o papado se restabeleceu, embora com a diminuição do seu antigo poder, pela eleição de um novo Papa. Isto aconteceu no dia 14 de março do ano de 1800. É o que dizem Bauer, na História dos Papas, página 404 a 428, e Crowley, na sua obra sobre o Apocalipse. É a história comprovando a realização da profecia.
E, como dizem os sábios, contra fatos não há argumentos. Um fraternal abraço. E assim, meus amigos, estamos encerrando já o programa Madrugada com Deus neste dia 10. Olha como passa rápido. O tempo está voando nesses nossos tempos atuais. Quando nós pensarmos em fazer alguma coisa, o dia já se foi, já terminou o dia, já estamos num novo dia. Assim têm sido os dias abreviados nessa nossa existência humana. Para quê? Para que nós não tenhamos tempo nem para errar, nem para pecar, não é isso? Então, vamos desejar a todos vocês um excelente dia aí de sexta-feira. Vamos fazer com que a caridade se faça presente, a vida de Jesus se faça presente em nossa vida. A presença de Deus esteja sempre junto de nós e nós possamos retransmitir isso, nós podemos rebrilhar isso, né? Que nós possamos, né, rebrilhar isso sempre. Um fraternal abraço a todos e até amanhã. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.